Oi, eu sou o Cowboy Taibani, Cowboy Digital. Esse canal não é pra criança e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito estranha que aconteceu. O peixe dourado da turma foi o primeiro. Eles são meio frágeis às vezes, né? Não tinha motivo pra suspeitar de nada e também não parecia ter sido culpa das crianças. Foi então que todos os pés de batata da turma secaram. Era meio que um projeto da turma, sabe? Elas foram ficando esturricadas e secas. As crianças disseram que pareciam restos de cobra. Mas você sabe como são as crianças, né? Elas têm muita imaginação. A senhora Robbins foi a próxima. Ela teve um ataque do coração na frente da turma e as crianças ficaram lá sentadas assistindo. Ela tinha um telefone na mão, mas estava com a linha cortada. Até podia ter sido uma criança brincando com uma tesoura, né? Depois, a professora substituta. Ela escorregou num pedaço de gelo a caminho do trabalho. Acredita? Ela precisou de cirurgia e teve uma complicação. Foi muita anestesia. Eles tinham um programa na escola, né, de amigos por correspondência. Mas as cartas pararam de chegar. Quando a administração entrou em contato com a outra escola, ninguém respondeu. Talvez a secretária só não atendeu o telefone. Foi aí que Darren Anderson encontrou a igreja abandonada na floresta. Ele disse que encontrou pelo cheiro. O lugar estava cheio de carcaças de animais dilaceradas. Todo mundo sempre achou que tinha coiotes naquela floresta. Não dá mais para deixar as crianças brincarem lá. Foi então que os bichinhos da cidade começaram a desaparecer. A gente pensou que talvez fossem os coiotes vindo cada vez mais para perto da cidade. As pessoas começaram a andar armadas. Nunca se sabe quando vai encontrar um coiote, né? O Darren Anderson foi encontrado com a garganta cortada e seus filhos desapareceram. Podia ser aqueles sequestradores de criança. Às vezes eles vêm da fronteira para levar as crianças de volta para o México. A Paula Torini também sumiu, mas eles encontraram os seus intestinos esmagados contra o teto. As crianças dela também sumiram, deixando uma trilha de vermelho que levava até a floresta. A polícia começou a eliminar coiotes à torta e direito. As crianças, elas cantavam uma musiquinha sobre a senhora Robbins, Darren Anderson e Paula Torini. Era sobre as mãos do diabo estarem arrastando elas para o inferno. A escola tentou banir essa música, mas não adiantou. As pessoas começaram a fazer barricadas nas suas casas. As linhas telefônicas pararam de funcionar. Algumas pessoas tentaram sair, mas os carros saíam da estrada. Ou dormiam no volante, ou furavam o pneu. Acontece, né? Na noite de 7 de julho, todas as crianças desapareceram e havia uma trilha de vermelho para a floresta novamente. Mas a igreja abandonada tinha sido completamente queimada. Ninguém entendeu qual foi a causa. Os bombeiros disseram que deveria ter sido um raio no telhado, na madeira seca. Depois que as crianças se foram, todos os adultos saíram da cidade. Não tinha mais sentido ficar por lá. E a coisa mais estranha, eu não consigo mais me lembrar o nome do lugar. Mas eu acho que acontece, né? Esqueci as coisas. As plantas do meu jardim secaram noite passada. Ficaram esturricadas e secas, parecendo restos de cobra. E às vezes à noite eu escuto vozes de criança cantando uma musiquinha. Elas cantam sobre a senhora Robbins, Darren Anderson e Paula Torini. E então cantam sobre mim. Pois é, gente, essa creepypasta ela é bem curtinha, mas ela me lembrou muito a Missa da Meia-Noite, essa série que é boa pra caralho. Se vocês nunca viram, eu acho que tem disponível na Netflix. Ela é do mesmo cara que criou a Bly Mansion e a Hill House. Eu confesso que eu não gostava muito das obras desse cara, pessoalmente. Eu também tentei assistir A Queda da Casa de Usher, mas tem alguma coisa no jeito dele que não bate muito comigo. Isso até eu ver Missa da Meia-Noite. Puta que pariu, eu engoli todas as minhas palavras, a série é muito boa. Eu gostei bastante dessa creepypasta. Ela me deixou entretido, mesmo que seja bem curtinha. Eu fiquei esperando o momento que ela estava construindo, né? Esperando alguma coisa que veio buscar as crianças, sei lá, eu esperei muita coisa dela. Mas ela só entrega essa superficialidade e as dúvidas ficam pairando no ar. Mesmo assim, eu acho que é um bom conceito. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que vai sair deve ser o The Coffee.
aquela creepypasta super famosa de My Little Pony. Então já verifica se você tá inscrito e se tá com o sininho ativado para não perder as notificações, porque o YouTube já normalmente não notifica as pessoas dos meus vídeos. Se puder me seguir em alguma rede ou ficar de olho na comunidade, eu vou postar sempre que algum vídeo sair. Por hoje é isso. Espera aí, cara, você não acha que esse vídeo tá muito curto? Tá um pouco curto mesmo. Eu conto mais uma? Conta aquela. Aquela. Em uma noite qualquer, uma garota foi deixada sozinha em casa. Os pais dela tiveram que sair ou algo assim. Eles acharam que ela ia ficar bem, era só uma noite. E ela tinha o seu cachorro para protegê-la. Eles avisaram que de manhã já estariam em casa, e saíram. A garota trancou todas as portas e janelas, mas uma delas foi bem difícil de trancar, então ela acabou deixando meia viagem. Ela achou que ficaria tudo bem e foi pro andar de cima. Se preparou para dormir e escovou os dentes. Então ela deitou na cama. Mas por algum motivo ela ficou ansiosa e não conseguia dormir. Então ela esticou o braço para fora da cama até sentir o seu cachorro lambendo a palma da sua mão. Aí ela se acomodou um pouco e sentiu que estava segura. Por volta das 3 da manhã, ela começou a ouvir um som de gotas que vinha do banheiro. Logicamente, ela achou que era só a torneira pingando. Alguém precisava ir até a casa para consertar. Ela esticou o braço e colocou a mão para fora da cama de novo, esperou pela lambida e depois foi dormir. Só que às 4h30 da manhã ela acordou de novo, ouvindo aquele som de pingar constante. Ela decidiu levantar e ver se conseguia ir lá arrumar. Mas quando ela chegou no banheiro, a visão foi aterrorizante. Ela viu o seu cachorro completamente esfolado, pendurado na ducha. E escrito em vermelho no espelho do banheiro tinha: "Humanos também sabem lamber". Tá, eu sei, todo mundo já ouviu a tal da "humanos também sabem lamber" ou a mão lambida, mas você sabia que essa história na verdade é bem mais antiga do que parece? Ela começou muito antes das creepypastas. Segundo pesquisas, a sua primeira impressão foi em 1982. Outras fontes dizem que ela foi publicada inicialmente em 1971, nesse mini trecho aqui. Festa de croquet, sabe? Aquele jogo? Um dos convidados disse ao homem do clérigo que foi acordado no meio da noite pela esposa, dizendo: "John, querido, eu tenho certeza que tem um ladrão embaixo da cama. Eu consigo ouvir ele se movendo. Levante e veja." John respondeu: "Ah, é só um dos cachorros. Eu acabei de colocar minha mão e ele lambeu." Na manhã seguinte, joias e muitos outros itens tinham desaparecido. Tem outra publicação antiga de 1919, numa historinha curta intitulada O Diário do Sr. Pointer. Oi gente, bom dia. É outro dia e eu resolvi fazer uma pesquisa um pouquinho melhor. Bom, eu consegui achar sem muita dificuldade num projeto de e-book canadense e resolvi dar uma lida na história completa, já que ela tinha só 7 páginas e eu já li muita creepypasta bem mais longa que isso. Eu vou resumir a história pra vocês e ela demora um pouco pra pegar no tranco, mas aguenta que no final eu acho que vale a pena. O nosso narrador da história conta que ouviu várias anedotas de um tal de James Denton em uma audiência de firma de leiloeiros de livros em Londres. Esse bagulho de leilão de livros parece que era uma grande coisa antigamente. Dá pra ver isso no filme O Último Portal. Esse cabra tinha ido na primavera pra Londres resolver umas coisas sobre uma mansão que ele acabou de adquirir e precisava comprar móveis e outros negócios. Mesmo essa mansão sendo linda e muito interessante, não resistiu a um desastroso incêndio alguns anos antes dessa história ser publicada. O Denton foi para examinar alguns catálogos de móveis e de repente ele é interrompido por um homem de barba e camisa flanela. Esse cara ajuda ele a escolher algumas coisas e então pergunta o que exatamente o Denton estava procurando. James Denton diz que procurava algo de Warwick, que é tipo a região deles ali, pra onde ele ia se mudar. Ele ouviu falar que tinha aparentemente algum tipo de diário por ali. O mano barbudo indica pra ele o lote 486, onde ficavam os livros, e indica o nome Pointer. O James tinha bastante interesse em livros, já que ele contou toda essa história na reunião dos leiloeiros. O James então checou seu relógio e estava quase na hora dele pegar sua bagagem para tomar o trem de volta para casa. Ele encontra rapidamente 4 grandes volumes de diário. Ele achou que valia a pena e comprou sem ler.
Ao entardecer, ele se juntou com a sua tia, próximo da tal mansão nova, em uma casinha temporária, enquanto eles estivessem resolvendo as coisas. Ele e a tia acabam discutindo sobre as coisas da casa porque o Denton se distraiu com aqueles livros e esqueceu de uma das demandas da sua tia. Os tais manuscritos do Diário Pointer chegam logo e isso deixa o Denton muito animado, em meio a todas as demandas que ele estava enfrentando com essa nova mansão. No sábado, ele estava muito atarefado com uma festa de tênis, o esporte, não o sapato, e mal pôde abrir o pacote dos livros, mas ele consegue confirmar a sua suspeita. Ele realmente tinha adquirido o diário do verdadeiro Sr. William Pointer, o escudeiro de Accrington, um homem bem-sucedido e membro do Círculo de Antiquários de Oxford. O diário tinha muitas notas, descrições, rascunhos de carta, crônicas da vida de Pointer. Após o fim da festa, James Denton foi ler o primeiro dos 4 volumes até tarde da noite em seu escritório. Na manhã seguinte, a tia de Denton foi até o escritório, onde ele estava lendo, e esqueceu-se do que ia falar quando viu 4 grandes volumes de couro marrom sobre a mesa. Ela não gostou nada disso e logo soube que foram eles os culpados por James esquecer de comprar a chita que ela queria. Chita é um tipo de tecido com padrões intricados. Ela disse: "Desgosto? Quanto foram? Se é que eu gostaria de saber. James, isso é pecaminoso." Então ela disse que se ele tem dinheiro para jogar fora sim, ele deveria doar generosamente para a Liga de Anti-Vivissecção da Mulher. Vivissecção é a mesma coisa que dissecação, só que com animais vivos. Então eu com certeza doaria para a Liga dessa véia. Essa prática foi muito importante para estudar a fisiologia dos órgãos, mas é inegavelmente cruel, do tempo que o pessoal achava que animais não tinham sentimentos. A tia pega um dos livros e diz que com certeza tinha algo interessante, já que Pointer vivia na mesma região da nova mansão, mas esses livros com certeza também tinham sido caros demais. Ela pega um e examina, mas acaba derrubando o livro com nojo. Denton resgata o livro e diz à tia para não ser tão dura com o Sr. Pointer. Ela se desculpa e eles analisam a página que tinha se abrido na queda. Ela tinha um lindo pedaço de tecido preso com um alfinete à página. A tia ficou fascinada e então James disse que conseguiria fazer cópias desse tecido para as paredes. A tia até ficou feliz dele ter esquecido de comprar a chita que ela queria, que era para a mesma finalidade, cobrir as paredes e alguns móveis, talvez cortinas. Depois que a tia saiu, Denton examinou o tecido encucado. Ele não via nada de especial naquele padrão, mas ficaria bom para uma cortina ou nas paredes. Depois de algum trabalho para encontrar quem pudesse fazer o tecido, a terceira empresa que ele contactou ficou realmente interessada na proposta, e depois de preparar algumas amostras, o Sr. Denton pede para que esse tecido não sejam vendidos para outras pessoas. O que pertence a todos não pertence a ninguém. O vendedor que estava agilizando esse bagulho do tecido menciona que o Sr. Cattell, o artesão que copiou o modelo, disse que tinha algo de mal nele. Ele tinha padrões finos muito delicados que lembravam fios de cabelo, como linhas. Novamente o Sr. Denton analisa o padrão e diz que não vê nada de diferente. Eles conversam sobre uma pequena modificação que foi sugerida pelo artesão Cattell. Em outubro, já tinham material suficiente para fazer cortinas e móveis para 4 quartos que usariam esse padrão na mansão. E em um jantar para Simon e Jude, a tia e o sobrinho retornam para a mansão e ficam satisfeitos com as novas cortinas em particular. Denton tinha gostado bastante de como ficou o tecido, mas ele se arrependeu de ter deixado o artesão fazer aquela pequena mudança, juntando aquelas linhas que pareciam fios de cabelo. No dia seguinte, de manhã, ele menciona isso à tia, dizendo: "Eu fiquei lendo na minha cama à noite e aquilo captava minha atenção." Ele achava que isso era culpa da união das linhas, e diz que o vento também lhe incomodou o sono à noite. A tia acha isso estranho, porque para ela foi uma noite bastante tranquila. Naquele mesmo dia, um amigo solteiro de James veio passar a noite. Lá por 11 horas, todos já estavam indo dormir, em seus respectivos quartos. Mas James, na verdade, adormeceu em uma poltrona enquanto eu lia. De repente, ele acordou no meio da noite
e lembrou-se do seu cachorro Spaniel marrom, que geralmente dormia no seu quarto, só que ele não tinha subido com ele. Então ele percebeu que tinha se enganado. Moveu a mão pendurada no braço da poltrona a alguns centímetros do chão. Ele sentiu nas costas da mão o toque suave de uma superfície com pelos e esticou-se na direção para fazer carinho e dar algumas batidinhas. Mas sentiu um certo amargor quando não recebeu uma resposta. Absoluta falta de movimento ao seu toque, o que o fez olhar por cima do braço da cadeira. O que ele tinha tocado levantou-se para encará-lo. Estava se esgueirando no chão de barriga para baixo e parecia, ao menos lembrava, uma figura humana. Mas o rosto, que agora se levantava a centímetros de distância da face de James, era irreconhecível. Apenas cabelo. Disforme como era, tinha um horrível ar de ameaça. James levanta correndo da cadeira e solta um gemido de horror sem perceber, mas ele fez bem em escapar. Correu na direção da porta e esqueceu-se de que a porta abria para dentro. Chocou-se contra ela com toda a força e sentiu um suave, quase insignificante rasgo em suas costas. E a mão, ou seja lá o que for que tocou suas costas, ficava cada vez mais pesada e concentrada de ódio. Foi então que James se lembrou como funcionava aquela porta e conseguiu abri-la. Ele a trancou assim que saiu e foi até o quarto do seu amigo. Isso é tudo o que sabemos. Logo após experienciar aquele horror, ele naturalmente insistiu para deixar a mansão e levou o diário consigo. Foi curioso que, mesmo após ler o diário todo, não tinha menção alguma de tecido, a não ser por uma pequena nota em 1707. Agora eu vou ler essa nota que tinha no livro, que não tem relação com o Denton, nem com o personagem que está narrando a história que ele ouviu do Denton. O velho Sr. Casbury de Accrington hoje me contou muito sobre um jovem Sr. Everard Charlotte, um jovem bem afeiçoado e cavalheiro, mas bastante ateísta e grande apreciador de bebida. Ele sofreu grande censura devido às suas extravagâncias. Era muito bonito e tinha um cabelo bem volumoso. Pois bem, esse tal do Casbury que estava falando sobre o jovem diz que o pai do garoto já tinha ido de vala há tempos e ficou chocado ao saber do fim do próprio Everard, que foi encontrado em uma valeta da cidade com seu cabelo arrancado da cabeça. Ele foi enterrado na próxima noite e muitos sinos de Oxford soaram avisando a partida do nobre. Mas após 2 anos, o corpo dele teve que ser movido para outro estado pelo seu sucessor. Por azar, o caixão se quebrou, revelando estar cheio de cabelo. Depois disso, foram se desfazer dos itens dos aposentos do finado. E o Sr. Casbury adquiriu as cortinas de Charlotte, o cara que se foi. Ele tinha desenhado essas cortinas em homenagem ao próprio cabelo, dando uma mecha dele pro designer. E esse cara dessa nota do diário deu pro dono do diário um pedaço do tecido, dizendo que acreditava ter alguma sutileza no desenho que ele ainda não tinha desvendado, e nem queria pensar muito sobre. E esse é o fim do conto. Eu achei muito interessante o modo diferente como essa história é contada, já que tá no inglês um pouco mais arcaico, e como ela deixa em aberto, poupando alguns detalhes e deixando bastante para a imaginação. Pelo que eu entendi, o jovem cabeludo tinha se conectado com o tecido feito pelo seu próprio cabelo, e quando teve seu fim trágico, alguma coisa sobrenatural aconteceu. E quando as linhas do desenho antigo foram conectadas e criado um novo padrão, alguma coisa permitiu que esse cara voltasse a se manifestar, bem ali no quarto do Denton. Outra coisa interessante é ver como essa história se transformou através do tempo, virando uma anedota de festa bem menos aterrorizante, e também essa história do diário, que é muito mais encorpada. Com o tempo, os detalhes se perderam e foi virando uma peça mais moderna e, devo dizer, meio genérica. A gente não sabe nada sobre os personagens da história que temos agora, mas a referência do cachorro que tinha se perdido no caso do ladrão voltou. Eu espero que vocês tenham gostado desse túnel do tempo, dessa pesquisa adicional, e desse vídeo que, mesmo curtinho, foi feito com muita atenção para ser um vídeo extra. Na segunda-feira a gente vai ter um especial de Dia dos Namorados. Espero que gostem. E eu espero o telefone de todos os solteiros e solteiras nos comentários. Por hoje é isso e tchau. Daí tem que explorar os bunkers para ter as informações da lore e eu não explorei. Porra!